Bom dia, meus queridos alunos. Na nossa aula, né? Nesse nosso trabalho conceitual sobre os movimentos artísticos, a gente vai trabalhar o futurismo. Por que o futurismo logo depois do filme que nós trabalhamos a semana passada? Porque as duas coisas estão muito próximas, né? Se você pensar que aquele filme estava tratando exatamente das máquinas, dessa nova revolução industrial, o futurismo vem para falar sobre o mesmo assunto. Então, o futurismo é um movimento italiano, não é um movimento que abrange praticamente todas vamos dizer assim, as países ou as cidades europeias. Ele vai ser principalmente um movimento italiano, né? Claro que depois ele vai adentrar outros meios, mas ele tem o seu cerne, o seu começo, né? A sua base na Itália, tá? E ele vai ser influenciado, sim, pelo cubismo. Vocês vão perceber que as duas coisas estão intimamente ligadas. A gente vai trabalhar o cubismo depois, e aí vocês vão ver como essas formas de trabalho, do trabalho artístico, estão intimamente ligadas. A intenção dos futuristas era de que todas as artes, né, do passado fossem demolidas, tá? Então, o que interessa, né? Não, não devemos mais celebrar o passado e sim o futuro. E que futuro é esse? A velocidade, né? A era mecânica, a eletricidade, o dinamismo, inclusive a guerra, tá? Eles têm como um lema que é necessário uma nova beleza. Que beleza é essa? Essa beleza da velocidade. Então, eles vão dizer que um carro, né, um automóvel, é muito mais belo do que aquela linda e maravilhosa peça que existe lá no Museu do Louvre, chamada Vitória de Samotrácia. Para quem não lembra, é uma obra grega que ela tem as asas, né? Uma mulher como se ela tivesse batendo nela o vento, e ela tem aquelas asas. E não tem cabeça, não é que ela não tem cabeça porque não tinha cabeça desde sempre, não, porque a cabeça dessa peça foi perdida com o tempo, tá? Então a máxima deles é: o esplendor do mundo enriqueceu-se de uma nova beleza, a beleza da velocidade. Se vocês olharem, vocês vão ver aqui duas imagens bastante importantes, as duas do Giacomo Balla. E o que interessa mostrar, tá? O movimento. Se vocês olharem, principalmente essa que tem um cachorro, né? O que interessa são as patinhas do cachorro em movimento e as correntes. Então, é a ideia de uma boa-vinda a essa era moderna, o entusiasmo, o uso da máquina. E o movimento quer mostrar o quê? Como é que essa velocidade é registrada, como é que esse movimento é registrado. Então, não interessa pintar, por exemplo, o automóvel parado, e sim o movimento do automóvel. É bastante interessante porque não é a figura em si, mas o movimento da figura, tá? E não é apenas na pintura. O que é tipo, né, gente? Vou falar assim, tipográfico da época. O que é tipo? Tipo são essas letras, né? As letras do computador que você escolhe. Eu quero Arial, quero Verdana, né? E isso nós chamamos de tipo, né? O design tipográfico também vai ser influenciado nesse momento, tá? A ideia dessa nova forma de comunicação, de propaganda. Aqui vocês vão ter também a obra do Carrà, que para fazer o uso desse movimento, ele vai trazer esse contraste e sobreposição. Essa ideia de sobreposição, ela está muito ligada também ao cubismo, tá? Só que o cubismo, ela não está em movimento como a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem uma ideia de sobreposição para o movimento. Então, os traços não precisam ser definidos, né? O que me interessa é como é que eu mostro esse movimento, essa ação. Então, o objeto em si não me interessa, e sim o movimento do objeto. Talvez, gente, o artista mais conhecido seja o Boccioni, tá? Porque o Boccioni tem esta peça muito importante, que é uma escultura, e trabalhar com esta, vamos dizer, linguagem, né?
com essas características numa escultura é uma coisa bastante complicada, né? Porque eu vou ter que trabalhar essa escultura de forma que eu demonstre esse movimento de continuidade. Então, essa obra, que é provavelmente a mais conhecida e a que mais a gente vê, né, comentários, ela se chama Forma Únicas na Continuidade do Espaço, né? Que é essa figura que se movimenta, né? O que interessa é o movimento da figura, esse deslocamento do ar que a figura deixa. As características eu já comentei ali, né? Apologia da máquina, da velocidade, a libertação, exaltação das energias, exaltação do presente, né? Do que está acontecendo hoje, da modernidade, da velocidade. Para conseguir tudo isso, eu tenho que fazer uma alternância de planos e sobreposição de imagens. Vou usar arabescos contorcidos, linhas circulares, né, espirais e uma geometrização dos planos. O início desse movimento ele acontece com um manifesto de 1909 que foi escrito por um artista muito importante chamado Filippo Tommaso Marinetti. Então, Marinetti é que vai escrever esse primeiro manifesto num jornal francês. E ele que vai dizer desse esplendor, né? Que o mundo enriquece-se desse esplendor, dessa nova beleza, que é a beleza da velocidade, tá certo? Depois disso, a gente tem várias outros artistas, inclusive no Brasil, que vão caminhar dentro dessa ideia, desse movimento, né? Vão ser, de alguma forma, influenciados por esse movimento. O Manifesto Futurista, quando vocês tiverem tempo, vocês deem uma lida em algumas desses itens, mas eu vou fazer um comentário sobre um deles aqui. Olha. Queremos cantar o amor do perigo, o hábito da energia e da temeridade. Então, é uma ideia do novo, tá? Uma ideia dessa forma nova de ver o mundo, tá? Olha a outra aqui, ó. Queremos cantar o homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a Terra, lançada por sua vez em corrida no circuito da sua órbita. Então eles estão discutindo, né, esse novo mundo, esse novo modelo de mundo, tá certo? Então, o segundo manifesto é que vai fazer com que três grandes artistas se encontrem, né? Então, Umberto Boccioni, Giacomo Balla e Carlo Carrà. Esses são os três artistas mais importantes deste movimento, tá? Bom, aí com a Primeira Guerra e a morte de Boccioni, em 1916, o futurismo acabou e se dissolve. Ele acabou se dissolvendo, mas, como eu falei já anteriormente, vai deixar grandes contribuições e alguns artistas de hoje, né, que nós conhecemos muito, como Marcel Duchamp, vão ser influenciados por esse movimento. Então eu estou terminando a aula por aqui e deixo também para vocês que quiserem dar uma lida, né, um pouquinho desses outros, desses nomes, desses artistas, né, dessas obras que foram bastante importantes para esse período, né. Então eu estou deixando Umberto Boccioni, Carlo Carrà, para que vocês, se quiserem, possam saber um pouquinho mais sobre ele.